O tema de hoje é: Enoque andou com Deus depois que gerou a Matusalém, gerou filhos e filhas e foi arrebatado. Estaremos agora lendo o texto bíblico que está em Gênesis, capítulo de número 5, versículo 22 e versículo 24. E depois também estaremos lendo Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Vamos lá. Gênesis, capítulo 5, versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ainda em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 5, o texto diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que, como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Vamos estudar sobre esse personagem, Enoque, um homem que andou com Deus e Deus o tomou para si. Deus levou ele para a sua casa, Deus levou ele para o céu. O nome Enoque significa o iniciado, o dedicado, o consagrado. Iniciado, dedicado, consagrado. Ele iniciou uma caminhada com Deus e ele cresceu nessa caminhada, ele progrediu nessa caminhada. Porque quando a gente começa a andar com Deus, caminhar com Deus, a gente progride. E Enoque, ele progrediu nessa caminhada. Ele começou como iniciante, o iniciado, e ele terminou como mestre. Ele terminou como profeta. Ele recebeu revelação de Deus. E qual é o propósito de Deus? Que você que ainda não iniciou uma caminhada com Deus, você passa a iniciar uma caminhada com Deus. E nessa caminhada você vai progredir espiritualmente, você vai crescer espiritualmente e você vai se tornar mestre, você vai se tornar uma pessoa conhecedora da palavra, uma pessoa cheia de sabedoria. Porque quando a gente começa a andar com Deus, a gente vai adquirindo sabedoria. É necessário que Cristo seja gerado em nós para andarmos com Deus, crescer espiritualmente e gerar filhos espirituais. Você vai observar aqui que Enoque, ele só passou a andar com Deus depois que ele gerou o Matusalém. Só depois que ele gerou o Matusalém é que ele passou a andar com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 21 e 22. Versículo 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Você vai ver que até esses 65 anos de vida, Enoque ainda não está andando com Deus. Ele só vai andar com Deus a partir de 65 anos de idade. Depois que gerou Matusalém é que ele vai começar a andar com Deus. Vou repetir o versículo 21 de Gênesis capítulo 5. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Aí no versículo 22 vai dizer assim: e andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém. Guarda bem essa frase, que ele andou com Deus depois que gerou Matusalém. 300 anos e gerou filhos e filhas. Bom, o texto de Gênesis, capítulo 5, versículo 21 e 22, está dizendo que quando Enoque tinha 65 anos, ele gerou Matusalém, seu filho, e agora ele passou a andar com Deus, com 65 anos depois que gerou Matusalém. Versículo 22 diz, e andou Enoque com Deus depois
que gerou a Matusalém 300 anos. E com 365 anos ele foi levado para o céu. Deus o tomou para si e a Bíblia diz que não se viu mais, ninguém encontrou mais ele. Deus levou o Enoque para o céu. Interessante é que ele tinha 65 anos e ele gerou Matusalém. Depois que ele gerou Matusalém, ele passou a andar com Deus. Então, a partir de 65 anos, ele iniciou um novo tipo de relacionamento, uma caminhada com Deus. Andar com Deus significa andar em intimidade com Deus. E este vídeo ele vai te mostrar que vale a pena você andar com Deus, você ser íntimo de Deus. E ele vai andar com Deus 300 anos. 300 anos ele vai andar com Deus. Mas ele só vai andar com Deus depois que ele gerou o Matusalém. E o que isso quer dizer? Matusalém significa homem de paz. Esse filho dele aí, Matusalém, significa homem de paz. Esse Matusalém, ele vai ser o homem que mais viveu na terra. Nos registros bíblicos, vai mostrar que esse Matusalém, ele viveu 969 anos. E eu queria te fazer uma pergunta. Você gostaria de viver 969 anos? É lógico que naquela época, a pessoa ainda conseguia viver um período muito maior, por causa do pecado que veio deteriorando a humanidade. O homem hoje, com mais de 100 anos, ele já está parecendo até um maracujá de gaveta, com raras exceções. Então, esse Matusalém significa homem de paz. Ele é um tipo de Cristo. Ele é um tipo de Cristo, ele é uma simbologia de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O profeta Isaías profetizou sobre o Messias, o nascimento dele. Jesus é o príncipe da paz. Então esse Matusalém, ele é um tipo de Cristo, que é o príncipe da paz. E Matusalém é homem de paz. Depois que Cristo é gerado em nós, esse Matusalém é gerado em nós, porque só depois que Matusalém foi gerado por Enoque, foi que ele passou a andar com Deus. Depois que Cristo é gerado em nós, aí nós vamos passar a andar com Deus também. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. É um estilo de vida, andai nele, andar como ele andou. Em 1 Coríntios 4, versículo 15, na parte B, olha o que Paulo diz para os crentes de Coríntios. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Paulo está dizendo que pelo Evangelho, ele gerou aqueles crentes em Jesus Cristo. Então nós somos gerados pelo Evangelho, isso é pela palavra de Deus. Cristo é gerado em nós, através da palavra de Deus e através da ação do Espírito Santo. Então só depois que Enoque gerou Matusalém, foi que ele passou a andar com Deus. E quando Cristo é gerado em nós, nós também passamos a andar com Deus. E quando nós andamos com Deus, nós progredimos na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Deus. A gente começa como iniciante. E a palavra Enoque significa iniciante, consagrado, dedicado. Ele iniciou, se dedicou, se consagrou e ele progrediu na sua vida espiritual. E ele caminhou com Deus 300 anos e Deus o tomou para si, o levou. E nós também precisamos que Cristo seja gerado em nós, esse homem da paz, o príncipe da paz. Ele seja gerado em nós e a gente vai passar a andar com Deus. E na nossa caminhada com Deus nós vamos ser levados também para o céu.
ou no dia do arrebatamento, ou no dia da ressurreição. Então vamos ver que através da palavra é que Cristo é gerado em nós. E Paulo está dizendo que pelo Evangelho eu vos gerei em Cristo Jesus. Ele está falando para os crentes de Coríntios. Pelo Evangelho, pela palavra. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Um dia você foi gerado, através de um relacionamento da tua mãe e do teu pai, a semente do teu pai entrou no útero da tua mãe e você foi gerado no ventre da tua mãe e você foi concebido numa maternidade ou numa casa. Esse é o nascimento físico. Mas o nascimento espiritual, ele vem através da semente que é a palavra de Deus, e a Bíblia diz que ela é a preciosa semente. Quando você ouve uma pregação como essa, a semente que é a palavra de Deus, ela está sendo semeada no seu coração. E através disso, Cristo vai ser gerado em você. Não de semente corruptível, que é da semente humana, mas da semente incorruptível, que é a palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E não só através da semente, que é a palavra de Deus, que Cristo é gerado em nós, mas também através da ação do Espírito Santo. Olha o que diz a carta de Tito, no capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Regeneração é gerado de novo. E da renovação do Espírito. Quando Cristo é gerado em nós, porque só depois que Enoque gerou o Metusalém, foi que ele passou a andar com Deus e gerou filhos e filhas. Quando Cristo é gerado em nós, isso acontece através da nossa comunhão com a palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, através do nosso relacionamento com a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, Cristo é gerado em nós e a gente passa a andar com Deus. E a partir do momento que a gente verdadeiramente está andando com Deus, nós também vamos gerar filhos e filhas espirituais. A Bíblia diz que Enoque, depois que ele gerou a Metusalém, ou Matusalém, ele passou a andar com Deus e gerou filhos e filhas. Quando Cristo é gerado em nós, através do Evangelho, através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, e nós começamos a caminhar com Deus, e a palavra Enoque significa iniciante, a gente começa uma caminhada. Essa caminhada é uma caminhada progressiva, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, nós vamos crescendo na intimidade com Deus, porque quem anda com Deus fica parecido com Ele. Aí nós vamos gerar filhos e filhas espirituais. O que é isso? Nós vamos ganhar almas para Cristo. Nós vamos também pregar o Evangelho. Olha o que João fala na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 6. Aquele que diz que está nele, em Cristo, né? Também deve andar como ele andou. Porque quem anda com Deus, ele se torna parecido com Deus. Quem anda com Cristo se torna parecido com Cristo. Imagina as pessoas que andaram com Cristo na sua vinda aqui. Aqueles discípulos que andaram junto com Cristo. Eles foram influenciados por Cristo. Quem anda com Deus vai ser influenciado por Deus. E ele não vai ser estéril. Ele vai gerar filhos e filhas espirituais. Ele vai pregar o Evangelho. Porque através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo na vida dele, Cristo vai ser gerado nele. E ele vai andar com Deus, e a partir do momento que ele está andando com Deus, ele não vai ser estéril, ela não vai ser estéril, vai gerar filhos e filhas espirituais, vai pregar o Evangelho. E João diz que aquele que está nele, em Cristo, numa comunhão com ele, andando com ele, também deve andar como ele andou, e esse vai gerar filhos espirituais. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Quem anda com Deus está andando em espírito. Vai entendendo que quando Cristo é gerado em você, através do relacionamento com a palavra e a ação do Espírito,
porque um dia Nicodemos foi procurar a Jesus, ele era mestre da lei, e ele foi procurar Jesus, e Jesus disse para Nicodemos: é necessário você nascer de novo, porque ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos falou: como eu posso nascer de novo? Tornarei a entrar no ventre da minha mãe depois de velho? Mas Jesus estava falando de um nascimento espiritual, e Jesus falou que Nicodemos precisava de nascer através da água e do Espírito. A água é o símbolo da palavra de Deus, e o Espírito que ele diz é o Espírito Santo. Então, através desse relacionamento com a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, Cristo é gerado em nós. E quando Cristo é gerado em nós, a gente passa a andar com Deus. E quando a gente vai andar com Deus, a gente vai progredir. A nossa vida espiritual, ela não vai ser uma vida espiritual estagnada, ela vai ser uma vida espiritual progressiva. E o propósito de Deus para a sua vida é justamente esse: é que Cristo seja gerado em vós, você passe a andar com Deus e a sua vida espiritual ela seja uma vida progressiva. Cada dia você vai conhecer mais, cada dia você vai se aprofundar mais, cada dia mais você vai ficar parecida e parecido com o Filho de Deus. Você vai ser identificado como alguém que está andando com Deus. Aqueles discípulos andaram com Deus, e depois que Jesus, andaram com Jesus, e depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi ao céu, eles começaram a pregar o Evangelho, porque Cristo foi gerado neles, eles estão andando com Deus, agora eles vão gerar filhos e filhas, eles vão ganhar almas, eles vão pregar o Evangelho, e prenderam eles, e começaram a interrogá-los, e a Bíblia diz que eles começaram a responder, Pedro, João, eles começaram a responder de tal forma, que eles disseram assim: esses homens são homens que não têm estudo, indoutos, e eles estão respondendo com tanta sabedoria. E a Bíblia diz que eles viram que a caminhada deles com Jesus aqui na terra influenciou a vida deles, porque viram que eles andaram com Jesus. Quando a gente anda com Deus, a nossa vida espiritual é uma vida progressiva. Por isso, Oséias 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma caminhada de cada dia mais a gente vai conhecendo Deus e vai se tornando parecido com Deus. Porque quem andou com Jesus foi influenciado por Jesus. Não tinha como andar com Jesus e não ser influenciado por Ele. Não tem como a gente iniciar uma caminhada com Deus e a gente não crescer espiritualmente, e a gente não progredir. Se verdadeiramente nós estivermos caminhando com Deus, a nossa vida espiritual será uma vida progressiva. Você hoje iniciou uma caminhada com Deus, você agora tem 5 anos de evangelho, você já cresceu, você já progrediu na sua vida espiritual, você tem 10 anos que você serve a Cristo, e realmente Cristo foi gerado em você, você nasceu de novo, você passou a andar com Deus, e agora a sua vida espiritual progrediu e você está gerando filhos e filhas, você está ganhando almas para Cristo, porque quem anda com Deus, ele será influenciado por Deus. Quem andou com Cristo foi influenciado por Cristo. Cristo era um influenciador daqueles que andavam com ele. Por isso que Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. A vereda, o caminho do justo, ele vai brilhando cada dia mais. E este é o propósito de Deus para a sua vida. Se Cristo já foi gerado em você, você já é um servo de Deus, você tem que andar com Deus, como Enoque andou, e ter uma vida espiritual progressiva. Você tem que brilhar cada dia mais. Você tem que cada dia mais iluminar o ambiente por onde você anda. Por isso que é necessário o seu relacionamento íntimo com Deus, através da sua palavra e o Espírito Santo agindo na sua vida. Vamos atentar para a vida de Enoque, que é um exemplo para nós. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, na parte C, diz que antes da sua transladação, antes de Deus levar a Enoque, ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi crescendo na fé, Enoque foi crescendo no conhecimento, Enoque foi crescendo na graça.
E a Bíblia diz para a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não está andando com Deus, se Cristo ainda não foi gerado em vós, que esse seja o dia, esta seja a hora em que Cristo seja gerado em vós, através da palavra, e você passe uma caminhada com Deus de progresso, de crescimento espiritual. Esse Enoque, ele pregou o juízo e ele foi levado para o céu, ele foi transladado, ele pregou o juízo. Olha que coisa interessante, a Bíblia vai dizer, em Gênesis capítulo 5, no versículo 5, Adão viveu 930 anos e morreu. Adão foi o primeiro homem dessa terra. Viveu 930 anos e morreu. Gênesis capítulo 5, versículo 5. Sete, filho de Adão, viveu 912 anos e morreu. Versículo 8. Enos viveu 905 anos e morreu. No versículo 11. Cainã viveu 910 anos e morreu, no versículo 14. Maalalel viveu 895 anos e morreu, está no versículo 17. Jered viveu 962 anos e morreu, está no versículo 20. Mas Enoque, filho de Jered, não morreu. Ele não morreu, ele foi levado. Observe uma coisa interessante, que esse Jared, ele foi o pai de Enoque, ele viveu 962 anos. O filho de Enoque, Matusalém, foi o homem que mais viveu, ele viveu 969 anos. O pai de Enoque viveu 962, o filho dele viveu 969, foi o que mais viveu. E ele viveu só 365 anos. Ele tinha 65 anos quando gerou Matusalém e andou 300 anos com Deus e foi levado para o céu. Podemos dizer que ele era uma criança com 365 anos. Deus, se ele for contar a idade do pai, dos 900 e tal, e do filho, mas com 365 anos Deus o tomou para si. E a Bíblia diz que ele não apareceu mais e não se viu mais. Ele não morreu, ele foi levado para o céu. Isso aí é um tipo da igreja que será levada para o céu no dia do arrebatamento, não é? É uma ilustração daqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento. Em Hebreus 11:5 vai dizer que ele não foi achado. Eles procuraram ele, mas não acharam. É o que vai acontecer com a igreja no dia do arrebatamento. Vai procurar, mas não vai achar, porque Deus o tomou para si. A Bíblia fala que Deus para si o tomou. Um menino, um garotinho na escola dominical, ele aprendeu sobre Enoque. Teve a aulinha lá das crianças, ele aprendeu sobre Enoque. E quando ele chegou em casa, ele todo feliz, ele falou para o seu pai: pai, aprendi a lição hoje sobre a vida de Enoque. E o pai, na curiosidade, perguntou: meu filho, como que foi esse estudo? O que você tem a me dizer da vida de Enoque? E esse menino disse para o pai assim: pai, Enoque, ele começou a andar com Deus. E ele foi andando com Deus. E foi andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus. E Enoque estava muito longe de casa, pai. Ele foi andando com Deus, ficou muito longe de casa. Aí Deus olhou para Enoque e disse assim: Enoque, você está muito longe agora para você voltar. Vem aqui para minha casa morar comigo. E levou Enoque para morar com ele. Foi assim que aconteceu. Ele viveu uma vida de intimidade com Deus. E sabe o que Deus está dizendo para você? Viva uma vida de intimidade com Deus. Ande pertinho dele. Esse é o propósito de Deus. Quem anda perto de Deus fica parecido com ele. Recebe o brilho dele. Aonde você for, as pessoas vão dizer: aqui está um filho de Deus. Aqui está uma filha de Deus. Porque tem alguém que está andando com Deus. E todos aqueles que estão andando com Deus aqui na terra, eles vão continuar andando com Deus lá no céu. Quando Enoque andou com Deus aqui na terra, ele continua andando com Deus lá no céu. Aí deixa eu te perguntar, tem muitas pessoas que não querem andar com Deus aqui na terra, mas querem andar com Deus lá no céu. Será que tem cabimento isso?
Não tem. Quem não quer andar com Deus aqui na terra, não vai poder andar com Ele lá no céu. Então, nós precisamos atentar para essa palavra, que ela é viva e eficaz, essa preciosa semente, deixar essa palavra entrar em nós, o Evangelho, para que Cristo seja gerado em nós e a gente ande com Deus aqui na terra. E andando com Deus, a gente vai ter uma vida progressiva, espiritualmente falando. A gente vai cada dia mais ficar mais parecido com Deus. E através disso, a gente não vai ser estéril. Nós vamos gerar filhos e filhas. Nós vamos ganhar almas para Jesus. Nós vamos pregar esse Evangelho também para outras pessoas. E essas pessoas também vão ser transformadas através de Cristo. Cristo vai ser gerado nelas, através da palavra e da ação do Espírito Santo. Elas também estarão andando com Deus e elas também vão gerando mais filhos e filhas espirituais. Enoque, esse Enoque que andou com Deus, Enoque que significa iniciante, dedicado, consagrado. Ele iniciou, mas ele dedicou, ele consagrou a Deus, ele andou juntinho com Deus. Ele de iniciante, ele vai se tornar mestre, ele vai receber revelação de Deus sobre o juízo que viria após ele. Ele vai profetizar. O que é profetizar? É ser usado por Deus, é ter uma mensagem de Deus para entregar para a sua geração. Olha o que Deus está dizendo para você: anda comigo, porque eu vou te dar mensagens vindas do céu para você profetizar para a sua geração. Quando eu falo em profetizar, irmão, não é essas lorotas do dia de hoje não, que as pessoas falam que você lança suas palavras no ar e as coisas acontecem. Profetizar é falar sobre inspiração divina. Profetizar é entregar uma mensagem que vem do céu, aqui na terra. Não é algo fabricado no nosso coração, como essa história aí de profetizo para o seu irmão. Isso é lorota. Enoque profetizou, isto é, ele recebeu mensagem de Deus para entregar para a sua geração. E o que Deus quer hoje é levantar profetas mesmo. Não é profetizadores, não, é profetas. E o que é profeta? É aquele que empresta a boca para Deus. É aquele que fala o que Deus está mandando falar. E é bom a gente aqui ressaltar que quando Deus fala, acontece. E quando é o homem que está falando e dizendo que é Deus que está dando as palavras proféticas de conversa fiada e não acontece nada, é porque Deus não falou nada. E esse homem aqui, ele vai profetizar o juízo. Sabe por quê que ele vai profetizar? Sabe por que ele vai receber revelação? É porque ele está andando com Deus. Não é qualquer um que Deus vai usar. Deus vai usar aquele que Cristo foi gerado nele verdadeiramente, aquele que anda em intimidade com Deus. Enoque, ele não andava distante de Deus, não. Ele andava junto com Deus. E Deus está nos chamando a andar junto com Ele. Deus está nos chamando a ser íntimo dEle. Sabe o que a Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 3? O Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Quem anda com Deus, ele revela segredo. Quem não anda íntimo com Deus, Deus não vai revelar segredo. Enoque profetizou o juízo, andou com Deus e foi arrebatado e foi tomado. Deus o tomou para si. Deus o levou. Nós também queremos que Deus nos leve, não é verdade? Então, Cristo precisa ser gerado em nós e nós precisamos andar com Deus. Olha o que diz o livro de Judas, no versículo 14, só tem um capítulo, Judas 1,14. Destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, para a gente não ter dúvida de que esse Enoque é aquele lá mesmo, o sétimo depois de Adão. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Versículo 15 na parte A, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles os ímpios. Enoque aqui, ele está já tendo uma visão de Deus. Deus revela para ele a respeito de um juízo que viria. E aqui
nós encontramos na Bíblia aquilo que nós chamamos de lei da referência dupla. Tanto Enoque, ele está falando sobre o juízo que viria na época de Noé, como veio o dilúvio, como ele também está já aqui sendo usado por Deus para falar sobre o juízo de Deus que virá na grande tribulação. É a lei da referência dupla. É quando Jesus, lá em Mateus 24, os discípulos dizem para Jesus: olha que templo e que estrutura. Aí Jesus disse assim: aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Aí os discípulos em particular perguntam para ele quando acontecerão essas coisas e o fim do mundo. Ali nós encontramos também a lei da dupla referência, porque Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém, algo que aconteceu 70 anos depois pelo general Tito, e também ele já está falando sobre algo que vai acontecer lá na frente, a grande tribulação, a vinda de Cristo. E aqui, este Enoque, ele vai profetizar o juízo no versículo 15, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios da terra. Agora, uma coisa interessante que você vai aprender aqui nessa palavra. Matusalém, depois que Enoque gerou Matusalém, depois que ele nasceu, foi que Enoque passou a andar com Deus, e ele vai andar com Deus 300 anos. Ele tinha 65 anos quando ele gerou Matusalém. Esse Matusalém era o relógio de Deus para o juízo que ele havia profetizado. Porque esse Matusalém, ele vai morrer com 969 anos, ele é o homem que mais viveu. E no dia que ele morre, o dilúvio vem sobre a terra. Ele é o relógio de Deus. Acredito que quando ele nasce, Deus já revela para Enoque. E Enoque já sabe que o juízo virá quando Matusalém morrer. E quando esse Matusalém ele morre, aí sim veio o dilúvio. O relógio começou a contar no dia do nascimento de Matusalém. O relógio de Deus começou a trabalhar até o dia da sua morte. No dia da morte de Matusalém, no dia da morte foi o prazo final aonde chegou o dilúvio, aonde Deus destruiu toda a humanidade e poupou um outro homem que andava com Deus. Sabe o nome desse homem? Noé. Deus poupou ele. No exato momento que Matusalém morreu, o dilúvio aconteceu. Matusalém, ele era o relógio de Deus. E por que ele viveu 969 anos, foi o que mais viveu? Isto mostra a longanimidade de Deus. Porque Deus não quer que ninguém se perca, como Pedro diz, ele é longânimo. Mas uma hora o juízo dele vem sobre o pecado. E este Enoque, ele profetizou esse juízo. Matusalém tinha 187 anos, quando Lameque nasceu. Está no versículo 25 do capítulo 5 de Gênesis. Lameque tinha 182 anos quando Noé nasceu. Está no versículo 28. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Está em Gênesis 7, versículo 6. Se você somar 187 mais 182 mais 600, vai dar 969. E a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 5, versículo 27, que Matusalém viveu 969 anos. Vemos que Enoque, com 65 anos, gerou Matusalém. Quando Matusalém nasceu, começou a contar o tempo de quando viria o juízo sobre os homens ímpios, aqueles que não criam em Deus. Desde que nasceu Matusalém, o relógio começou a ser contado. Ele era o relógio de Deus. E este Enoque, quando ele tinha 365 anos, ele foi levado ao céu. E Matusalém continuou vivendo. Quando Matusalém morreu, o dilúvio veio. Mas quando o juízo de Deus veio sobre a terra, antes dele vir, Deus tirou a Noé e a sua família. Quem não creu no juízo que viria, porque a Bíblia está dizendo aqui que Enoque profetizou e muitas pessoas não acreditam,
e Matusalém estava ali, ó, cada dia da vida dele se prolongando e ele ficando velho, o juízo estava chegando, mas quem não creu naquilo, pereceu. E ainda hoje Deus está dizendo que o juízo dele vem sobre a terra, que nós precisamos atentar não para esse Matusalém, mas para o príncipe da paz, Jesus Cristo. E ele foi enviado para que a humanidade receba ele como Salvador, e através da palavra de Deus, do Espírito Santo, vai nascer de novo, e vai andar com Deus, e vai ser levado para Deus, vai ser poupado do juízo. Noé também andava com Deus e foi poupado do juízo. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha que coisa linda. Noé andava com Deus. E Deus mandou Noé entrar dentro da arca, mandou construir a arca, entrou dentro da arca, e o juízo que foi profetizado por Enoque aconteceu. Aquela humanidade foi destruída pelas águas do dilúvio. Mas o que aconteceu com Enoque foi levado para o céu. O que aconteceu com Noé, que andava com Deus, foi poupado do juízo. E foi também levado para o céu, para a presença de Deus. Isso tudo nos mostra também o que está lá no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que fala sobre o arrebatamento antes do juízo. Fala que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens, nos ares. Aí fala sobre o mesmo que aconteceu com Enoque, vai acontecer no dia do arrebatamento com aqueles que estão andando com Deus. Foi isso que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 3, na parte B. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então Deus também vai levar os salvos para Ele mesmo. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 5, eu vou repetir esse versículo. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Foi pela fé. Ele acreditou que ele seria transladado. Eu acredito que eu vou ser levado para o céu. Eu acredito que o arrebatamento vai chegar. Se Jesus não vier agora, porque a gente não sabe a hora que ele virá, e eu partir, eu vou ser sepultado, mas vou estar aguardando o dia do arrebatamento, aonde o corpo vai ressuscitar, se unir à alma e vai ao encontro do Senhor para morar no céu. Porque quem anda com Deus aqui na terra, vai continuar andando com Ele lá no céu. E a pergunta que eu te faço, você anda com Deus? Se você não anda, passa a andar a partir de agora. E você já está no caminho certo quando você está buscando a palavra de Deus, e o Espírito Santo é que vai fazer a transformação na sua vida. E você também vai ser levado para a presença de Deus. Enoque, pela fé, foi transladado para não ver a morte. E a Bíblia diz, e não foi achado. Eu acho lindo quando a Bíblia dá esses detalhes. Porque quando fala que não foi achado, é porque ele foi procurado. As pessoas procuraram. Você sabe onde que Enoque está? Não encontrei ele na casa dele. Será que está na casa da tia, da avó? Não, ninguém está encontrando Enoque. Não vai encontrar. Sabe por quê? Enoque foi levado. A igreja também será levada. As pessoas vão procurar e não vão achar. Não foi assim que aconteceu na época de Elias? A Bíblia diz que veio um carro de fogo, cavalos de fogo. Elias subiu no redemoinho e os filhos dos profetas viram tudo aquilo e disseram para Eliseu, deixa-nos procurar o meu senhor Elias. Ele falou, não vai não, que vocês não vão achar. E eles insistiram, deixa a gente procurar. Então, por insistência, porque eles estavam insistindo, o profeta Eliseu falou, vai. E eles procuraram, mas não acharam. Enoque foi levado e não foi achado. A Bíblia diz, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então vamos agradar a Deus, para que Deus venha nos levar para a casa dele. Esses dias eu fui na casa de uma pessoa que estava passando por um problema muito grande, e ela estava até entrando em depressão e desistindo da vida. E ela falou, pastor, a única coisa que eu estou pedindo a Deus é a morte. Eu estou igual Elias debaixo de um zimbro. E sabe o que eu falei para ela? Eu falei assim, minha filha, você acha que Deus vai atender a tua oração? Deus atendeu a oração de Elias e falou assim, eu vou
Você está pedindo a morte? Eu vou te dar a morte, vou levar você para o céu. Não. Não, Deus não atendeu. Deus deu pão e deu água e falou: caminha, caminha, porque não terminou a sua jornada aqui ainda não. Você precisa continuar andando comigo, porque eu tenho coisas grandes para fazer através da tua vida. E quem sabe eu estou pregando para alguém que tem até pedido a Deus a morte. Deus não vai atender esse pedido seu. O que Deus vai fazer com você é o que está fazendo agora. Vai te dar pão para você comer, que é a palavra de Deus. Vai te dar água, que é a presença do Espírito Santo. E vai dizer: continua caminhando comigo, anda lado a lado comigo. E a sua vida espiritual vai progredir e você vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Um abraço aí para todos vocês. Que Deus abençoe de uma forma poderosa a cada um que prestigiou aí de assistir esse vídeo aí. Se você gostou dessa mensagem, compartilha ela, porque você vai abençoar outras pessoas também através dessa mensagem. Deus te abençoe de forma poderosa.